Sobre Jeremias 30:17, que diz assim, olha, escute: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Então eu falei no primeiro culto que a gente teve aqui sobre rejeição, a dor da rejeição. E eu tenho certeza daquilo que eu vou afirmar nesse momento: você já foi rejeitado. Aleluia, né, irmão? Mais de uma vez. E a dor que você sentiu por causa da rejeição, só você sabe. Só você conhece. Não tem problema ser rejeitado. Não tem problema. Agora você não pode deixar seu coração azedar. Se o seu coração azedar, amargurar na rejeição, você deixou de receber o melhor que a rejeição produz. A rejeição produz algo interessantíssimo, ela te leva para um novo nível. Ela te leva para uma nova oportunidade. Você pode até se rejeitar, mas deixa Deus curar suas cicatrizes, Deus curar suas feridas, deixa Deus cicatrizar todo o processo que a rejeição às vezes promove. E Deus continuou desenvolvendo no meio de nós uma cultura de crescimento, de desenvolvimento. E aí o segundo culto que eu ministrei aqui, eu li Cantares 8, o versículo 8, diz assim: que faremos com a nossa irmã no dia que ela for pedida em casamento? Perguntei para a pessoa que está do seu lado assim: o que a gente vai fazer com a nossa irmã no dia que você for pedida em casamento? O que nós vamos fazer com a Brenda no dia que ela for pedida em casamento? Não é? Porque o Senhor Jesus quer casar com a sua noiva. Diga: ô glória. E o que nós vamos fazer com a noiva no dia que Jesus foi pedido em casamento? E a noiva está sendo preparada para esse casamento. O que nós temos que fazer? Aí ele explica: se a igreja tiver um muro, nós vamos construir sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós reforçaremos com tábuas de cedro. E aí eu falei um pouco sobre o retorno de Israel da Babilônia para Jerusalém. Quantos lembram? Quantos estavam aqui? Quantos estavam no primeiro encontro nosso? No primeiro, quantos estavam? No segundo. Você repare que as pessoas vão sendo trazidas aos poucos e acrescentadas aos poucos. E aí nesse culto especificamente eu me lembro de uma ênfase que o Espírito Santo deu. Ele disse para mim assim: as pessoas falam um pouco da Babilônia. E é interessante você perceber que a Babilônia representa um sistema religioso muito comum em várias partes do mundo, em igrejas, em instituições, que é aquele culto não racional. É um culto mecânico, um culto religioso. E esse sistema precisa ser quebrado, a gente precisa sair da Babilônia. Às vezes a gente entra em Canaã, é livre pelo Senhor, já passou pelo Egito, já foi tratado no deserto. Entramos em Canaã e o diabo vem, Nabucodonosor vem e leva você para a Babilônia. Lá você pode cantar, lá você pode pregar, lá você vai conviver com todos os povos. Tem um porém: Nabucodonosor não deixava fazer altar. Diga: Nabucodonosor não deixava fazer altar de sacrifício naquele lugar. E o povo se acostumou com essa falta do altar e continuou celebrando. Só que Deus não tem a Babilônia como destino para você. Diga aleluia. Glória. E Deus tira você da Babilônia e manda de volta para Jerusalém. Jerusalém é o seu lugar. Amém. É lá aquele lugar que Deus quer desenvolver você. E aí, queridos, nós aprendemos que lá, quando chega em Jerusalém, Deus começa a falar com você. E Deus estabelece um reino em Jerusalém. Levanta Saul. Quem escolheu Saul, gente? Diga: foram os povos, as pessoas. Mas quem escolheu Davi foi Deus. E você descobre nesse sistema de governo que Deus é que estabelece uns e destitui outros. Deus estabelece uns e destitui outros. E Deus estabeleceu Davi. Então Davi agora está reinando. E preste atenção, quero voltar no primeiro culto. Davi foi extremamente rejeitado. José foi extremamente rejeitado. Daniel foi rejeitado. Você foi rejeitado. E agora o que eu faço? Quando eu estou em Jerusalém, já fui curado da rejeição. Eu devo construir uma fortaleza em Jerusalém. Eu devo cercar Jerusalém. Eu devo ter em Jerusalém um lugar perfeito para o desenvolvimento da minha vida espiritual. Então Davi faz isso, 2 Samuel 5:7. Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Vamos aprender aqui. Você precisa conquistar um lugar, e esse lugar vai ter o seu nome. Amém. Então você vai repetir comigo assim. Fala o seu nome. Rui conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser
a cidade do Rui, do Eli, amém? Da Fernanda, do Giovanni, do Léo. E foi se tornando, gosto dessa parte demais, fico todo arrepiado, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. E você foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos está com você. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus quer fazer de você uma pessoa poderosa. Porque o seu Deus é poderoso. E quando você está diante de um exército, você está inserido num exército poderoso, você também é poderoso. Então fala aí para a pessoa que está ao seu lado, profetiza. Você é poderosa. Você pode até não acreditar. Mas você não é só poderoso, não. No Salmo 112, ele diz que a sua filhinha, como é o nome dela? Antonella. Se tinha 8 dias, aquela hora mais 7, 15, tem 15 dias de nascido. A Antonella já é poderosa. Tá cheio de fralda aí para ela, viu, querido? Poderosa. Nossa geração também vai ser poderosa. Nunca esqueça que Deus quer abençoar você e quer abençoar seus filhos. E essa conquista de Jerusalém, dessa fortaleza, havia ali um povo inimigo chamado Jebuseu, repita, Jebuseu. E você vai sempre encontrar o Jebuseu por aí. Às vezes ele é o seu vizinho. Às vezes ele é o seu chefe. Pasme, às vezes ele é o seu pastor. Ela está amarrado. É verdade. Eu imagino que eu já fui Jebuseu na vida de alguém. Perguntei, você já foi Jebuseu? Você já foi Jebuseu na vida de alguém? Já! Com certeza. Jebuseu é um cara que pisa duro, assim, ó. Pisa aí. Já sentiu alguém pisar duro com você, falar forte? Não. Jebuseu fala assim, aqui você não vai entrar, Davi. Com esse teu exército aí de cegos e aleijados. Ele é arrogante. Ele é petulante. Nós passamos uma luta com o Zion recentemente. Galera aí, juventude. Lá na escola tem Jebuseu? Yes. Tem. Os Jebuseus, eles começam a jebusar desde pequenininho. Às vezes é um irmão. Né? E a gente passou por um momento interessante com o Zion. O Zion encontrou na professora dele uma jebuseia. E ela começou a perseguir o Zion. O Zion é um gênio, gente, da matemática, da ciência, da física quântica. O cara é versado em todos os idiomas, em todas as línguas. Ele faz cálculo estequiométrico. Ele faz... Um gênio. Puxou a mãe. Aí a professora falou... Ele estava na segunda e indo para a terceira série. Aí a professora falou assim, ali você não vai entrar. Reprovou o Zion. Reprovou. Não, ele não alcançou a nota. Ficamos tristes, Raquel chorou umas 2 semanas. Eu também é muito ruim, né? Quem já reprovou aqui? Deixa eu ver. Rejeitado pelo... Aí vai mais um. Apareceu, o pessoal envergonhado. Vai para lá, apareceu mais um. Mais um. Tá vendo? Aqui. Meu Deus, todo mundo! E aí, queridos, a gente começou a fazer o homework, enfrentar esse Jebuseu, falar com um monte de gente, não teve jeito, a gente foi matricular ele agora, essa semana, na 2ª série de novo. E quando a Raquel chegou lá, a diretora falou assim, foi reprovado não. Não, mas foi, não tinha escola, não foi reprovado. Ele está na 3ª série, pode fazer a matrícula. O Jebuseu blefou quando disse que o nosso filho estava reprovado. Deus o aprovou, amém? Então quando o inimigo muitas vezes se levanta, ele vai falar assim, você não vai entrar. Aí você persevera, você luta. Agora presta atenção na estratégia. Nós lutamos, nós somos em escolas, nós ligamos para diretores. Foi cansativo esse processo. No caso de Davi, o inimigo esperava ele por cima, onde estava preparado para receber. Mas ele entrou por baixo. Ele entrou pela porta das águas, diga porta das águas. Isso significa que ele entrou pelo conhecimento da palavra. Água na Bíblia significa palavra. Ele buscou a Deus através da sua palavra, Deus deu a estratégia correta, você precisa saber isso. Você precisa viver nessa dimensão, de buscar em Deus uma estratégia na palavra, entrar por aí e vencer o seu inimigo. Os jebuseus foram derrotados, diga aleluia. Aleluia. E aqui aconteceu um negócio estranho, eu estava de madrugada, e isso tem a ver um pouco com a Gilmara. Vocês conhecem a Gilmara, gente? Gilmara, levanta sua mãe. Esse cara aqui conhece ela muito. Eu conheço bastante essa moça aí. Aí, olha só, Gilmara, pouco depois, quando Davi estabelece o palácio, ele entra naquele lugar, ele vai reconstruir o palácio, presta atenção. Davi tinha um palácio já estabelecido, já tinha um muro pronto, ele não destruiu o muro. Jericó foi destruído o muro através de Josué. Os jebuseus eram para ser destruídos por Josué, mas Josué não fez a obra completa.
Às vezes a gente destrói o inimigo, mas não destrói totalmente. Então Davi vai entrar para complementar a obra de Josué. Entra, não destrói o muro, repita por favor, o muro ficou intacto. E aí o muro intacto, o palácio está lá meio destruído, teve que fazer uma reforma. Quantos entendem de reforma? E aí, queridos, tem um negócio muito interessante. Olha esse versículo aqui, 2 Samuel 5,11. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro, diga cedro, e também carpinteiros e pedreiros que construíram o palácio de Davi. Para. Eu estava de madrugada, Gilmar, eu falei assim, peraí. Sobre o muro, palácio na versão que a Branda leu, e sobre as portas, cedro. Eu falei, essa mensagem está linkada com aquela outra mensagem. Davi construiu um palácio sobre os muros já edificados. Repare que é uma corrida de bastão. Alguém vai construir algo na sua vida, vai chegar outra pessoa depois e vai construir o resto. Sobre a orientação do Espírito Santo. E aí o versículo diz assim, e mandou também carpinteiros e pedreiros. Aí vem a revelação da irmã. Quem é carpinteiro e pedreiro? Ele fica de pé, por favor. De pé, irmão? De pé? Porque pode ser que alguém aqui precise de um carpinteiro e de um pedreiro. Aí eu estava conversando com ele e com o Lucas. E aí ela falou assim, olha aqui, pastor, Deus está mandando os carpinteiros e os pedreiros. Quantos recebem esses pedreiros, esses carpinteiros que vão se juntar a nós? Aí o versículo 12 é muito legal, ele diz assim, então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, seu povo. Vamos aprender aqui uma coisa? Deus quer prosperar você não por você, mas por causa do amor que ele tem ao povo dele. Então ele vai prosperar você para que você ajude outros a prosperarem também. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa era a introdução. Diga, que boa introdução. Aleluia. Porque Davi, queridos, está com boi na sombra. Conhece essa expressão lá no Ceará? Boi na sombra? Está com o jegue amarrado. Tá? É mistério. Quantos conhecem o Velando Cearense, Cabamon, humorista? E aí, queridos, ele está com a boi na sombra, está tudo ótimo. Às vezes a vida assim. Quantos estão com a vida assim, com boi na sombra? Deixa eu ver. Vocês estão longe de Davi, então, hein? Atrás do meu boi. Vocês vão ter que correr atrás do boi. O boi está correndo atrás de mim. Para aquele chifrão. O boi é que está correndo atrás de mim. Mas chega um momento, queridos, a vida é assim. Tem momentos de paz, tem momentos de luta, tem momentos que você está com o boi na sombra, tem hora que o boi está correndo atrás de você, e você com aquele pano vermelho dizendo olé. É bom ter esse paninho vermelho aí. E aí, queridos, acontece um negócio interessante. Davi começa o seu reinado com um sucesso estrondoso. Começa seu reinado com conquistas e palácios e reis ao redor mandando coisas para ele. E aí ele comete um erro. Crucial. Comete um erro tremendo, terrível. Ele era para ter ficado junto com os seus soldados. Ele não vai para a guerra. Ele depois adultera. Depois ele mata. Tudo isso sendo o homem do coração de Deus. E eu vou dar um salto na história, porque essa parte você conhece, e vou ler um texto para você, que está em 1 Crônicas 21:1. Porque esse erro de Davi, alguns erros eu vou mencionar aqui, teve um momento da vida de Davi que ele se deixou influenciar por Satanás. Repita, por favor. Davi se deixou influenciar. Ninguém está livre disso. Você pode ser rei, seu boi está na sombra, sua vida está super próspera, mas o diabo, a Bíblia diz que anda ao seu redor procurando alguém para ou influenciar, ou para dar uma ideia, ou para falar, vamos fazer isso. E o diabo, eu aprendi, ele fala na primeira pessoa, ele não fala você vai fazer isso, ele fala assim, eu vou fazer isso. E aí você acha que é você. Mas é o diabo. Escute isso. Satanás, 1 Crônicas 21:1. Satanás se levantou contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. E disse Davi a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Beceba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são, quantos somos. A mensagem de hoje ela tem um título. O título dessa mensagem de hoje é Edificando o Altar de Sacrifícios. Repita, por favor. Edificando o Altar de Sacrifícios. Deixa eu falar o que isso ocasionou. Ocasionou uma praga em Israel, uma maldição. Começou a morrer gente torta direita.
um anjo da morte se instalou em Israel e começou a matar pessoas. E 2 Samuel 24, 25 diz assim, Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Diga glória a Deus. Essa foi a solução. A construção de um altar fez com que a praga cessasse no povo, cessasse na vida de Davi. E aqui eu quero ensinar algo. Deus deseja que a gente aprenda com Davi a construir esse altar. E aqui cabe uma pergunta, como é que está o seu altar? O que significa altar? E aí a gente pode perceber que esses erros de Davi fizeram com que ele aprendesse bastante sobre os altares da vida. A gente percebeu que Nabucodonosor acabou com a prática dos altares. E quando o inimigo de Israel entrava em Israel, a primeira coisa que eles faziam era sempre destruir esses famosos altares. Os altares faziam sacrifício. Onde tem sacrifício tem derramamento de sangue. Onde tem derramamento de sangue tem fogo. Aonde tem fogo tem unção. Aonde tem unção tem quebrar de jugos. E aonde quebra os jugos você é livre. Eu não vou mais voltar para trás. O passado não me importa mais. Eu sou livre. Agora, cuidado. Porque na hora de construir altar, o diabo quer dar um pitaco. Você vai escutar ele dizendo assim, bota essa imagem aqui de São Judas dos Barbudos. Nossa Senhora dos Careca. Não é? Não tem essa coisa? E aí ele quer dar pitaco sobre o que vai e o que não vai sobre esse altar. O diabo possui um conselho para cada momento da sua vida. Isso é terrível. Você pretende comprar uma casa, o diabo fala assim, eu vou te dar um conselho. Você pretende casar, ele fala, vou te dar um conselho. Você pretende fazer um processo imigratório, ele te dá um conselho. Se você pretende estabelecer a sua vida na América, ele quer dar conselho. Ele se mete em tudo. Ele parece aquela dona Maricota que tem, sabe fofoca, conhece história de todo mundo. E o pior do diabo, da característica dele, é que você não precisa pedir conselho para ele. Ele é enxerido, ele vai lá e dá. Você conhece irmão assim? Que não é o diabo. Mas ele tem conselho para tudo e você não pergunta, ele dá opinião? Dá uma olhadinha para a pessoa que está falando assim, você é assim, querido? E eu estava falando que Davi, ele estava na guerra, né, lutando, conquistando, aí ele tomou um susto com os gigantes, quase que um gigante matou Davi. E aí o conselho dele de guerreiros, Abner, Joabe, aquele povo, Samar, chega para ele e fala assim, olha Davi, é bom que hoje você quase morreu, velho. Volta pro palácio, fica lá e deixa que a gente guerreia por você. Olha aí, ó. Esse é um típico conselho maligno. Inspirado por Satanás. Às vezes ele quer te tirar da guerra. Ele manda você se aposentar bem no auge da sua vida espiritual. Ó, você já conquistou muita coisa. Você já gravou muitos discos. Você já pregou para muita gente. Então aposenta. Já tá na hora, Davi. A gente não pode colocar o reino em risco. Sabe o que Davi fez? Foi pro palácio. Quando a gente pensa que Davi traiu o Urias com a Betseba, a gente pensa assim, foi por causa dele ter ficado em Israel, na Israel, quando era costume dos reis irem para a guerra. A gente sempre pregou isso. Mas quando eu estava estudando a palavra, eu vi que tinha um conselho para ele estar lá. E ele aceitou esse conselho. Ele não foi, checou com Deus, Deus, o senhor quer que eu fique aqui mesmo, como os caras falaram? Talvez o melhor conselho é Davi dar uma descansada em umas 3 semanas e volta para a batalha. É muito importante que a gente veja você aqui, junto com a gente. Mas ele não checou na palavra, porque se ele checa na palavra, a Bíblia diz, o rei era costume que ele fosse para a guerra. Às vezes a gente escuta conselho de gente muito importante na nossa vida e não checa na Bíblia, e às vezes a gente aceita o conceito não bíblico com base na experiência de gente que a gente elegeu como sendo muito importante. Davi cometeu esse erro. E aí você sabe. Ele entrou naquele site www.betsebanua.com e aí a casa caiu e um abismo chama outro abismo. E agora, Davi, voltando para o contexto dessa história, desse recenseamento, Davi percebeu, o diabo percebeu que tinha uma brecha no caráter de Davi, que era o orgulho, a vaidade. Quem assistiu aquele filme, esqueci o nome do filme, Devil's Advocate, advogado do diabo. Nesse filme, quantos assistiram esse filme? Ele fala assim, meu pecado predileto é o orgulho e a vaidade. Ele entra por aí.
e sugere a Davi assim: Davi, vamos fazer um recenseamento para a gente ver quantas pessoas estão no exército, para você perceber quão poderoso você é. Tem vários pastores que caem nessa. Eles fazem vamos ver quantos membros eu tenho. Deixa eu ver quanta grana eu tenho. Deixa eu ver quantos cursos eu fiz. E isso promove na pessoa que possui essas coisas uma vanglória, um orgulho. E aí a Bíblia diz que isso precede a queda. Davi esqueceu, queridos, que fazer recenseamento já era uma prática, você vai ver que já era uma prática de Deus. Mas Davi se esqueceu naquele momento que quem venceu o leão foi Deus através dele. Quem matou o urso foi Deus através dele. Quem matou Golias foi Deus através dele. Quem venceu os jebuseus foi Deus através dele. Quem venceu Absalão, seu filho revoltoso, foi Deus através dele. Então Deus, quando vê ele fazendo aquele recenseamento, levantando a tropa para se orgulhar, vangloriar, Deus deve ter chamado os anjos e falando assim: que papo é esse que Davi está fazendo lá embaixo? O que é isso que ele está fazendo? Ele esqueceu de mim, ele esqueceu que muitas vezes, em todas as situações que ele se meteu em briga, guerra, eu é que estava lá. Que papo é esse, Davi? Que história é essa, Davi? Que você agora resolveu lutar as guerras sem o Senhor dos Exércitos, só com o exército. Que papo é esse? Ele esqueceu, e às vezes nós nos esquecemos, que quando Deus trouxe, quando você veio para cá, não foi o avião que te trouxe. Porque se a mão de Deus não tivesse sustentando aquele avião, ele tinha caído lá no Triângulo das Bermudas. Se passasse pelo Triângulo das Bermudas, você ia cair pelo Triângulo das Calças. Ia cair no Triângulo das Camisas. Mas foi Deus que te trouxe para cá. Nunca se esqueça disso. Não se esqueça, queridos, que o seu casamento está onde chegou, e tem alguém aqui com 20 e tantos anos de casamento, foi porque Deus sustentou. Nunca se esqueça disso. Não se esqueça, não faça como a gente faz: eu vou me separar do Senhor, eu quero divórcio. E Deus nessa hora se levanta e fala assim: que papo é esse, rapaz? De divórcio? Sou eu que sustento seu casamento? Tem hora que você fala assim: quebrei, vou voltar para o Brasil com a mão na frente e atrás. Que papo é esse, rapaz? Se eu te trouxe até aqui, eu estou testando a tua fé, vou abençoar a tua vida financeira. Diga amém. Amém. Por isso, queridos, aprenda. Deus é a nossa única fonte de vitória. Amém. 1 Crônicas 29:11 diz assim: Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus, na terra, teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominarás sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão força e poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, te damos graça, louvamos o teu glorioso nome, declare quanto o Senhor é bom para você e o quanto Ele tem dado vitórias na sua vida. Abra sua boca e fale algo a Deus nesse momento para combater a voz do inimigo que fala muitas vezes para você. Você que tem feito, você que tem se esforçado, você que tem feito aquilo que tem feito prosperar. É Deus. É Deus. É Deus. Deus está te trazendo aqui hoje de manhã para dizer: sou eu que faço você prosperar nessa terra. Por isso, aprenda com Davi o segundo erro dele. Ele deu ouvido a Joabe. Joabe era parente dele, sobrinho. Joabe provavelmente foi com ele para a caverna de Adulão. Viraram parceiros. Joabe, o nome significa Deus é Pai. Não se esqueça que Deus age com você com paternidade. E ele fica inquieto. E na hora que ele fala: Joabe, vamos fazer o recenseamento. Só para contextualizar Joabe para você, escute o que é dito sobre Joabe na Bíblia. 1 Crônicas 11:6. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus. Pergunta a pessoa que está assistindo: você já ouviu falar em jebuseu? Tá? O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, é o nordestino, Zeruia, foi o primeiro a atacar os jebuseus. Quando Davi falou atacar, o filho do Zeruia correu em primeiro lugar para enfrentar os jebuseus. Então essa coisa da primazia, de tomar iniciativa, Deus abençoa, viu, querido?
Ele se tornou o comandante do exército, sumo general. Joabe agora não era mais sobrinho de Davi, ele era comandante do exército de Israel. Você vai ver o tamanho desse exército. Joabe era muito importante na história de Israel. Ele era o primeiro comandante do exército, Joabe. Por isso recebeu o comando do exército. Agora aqui eu vou trazer um princípio para você. Serve para tudo. Serve para casamento, para queda de cabelo. Opa, não, para queda de cabelo não. Serve para tudo. Presta atenção em quem discorda de você. Pode ser um Joabe. Dê atenção especial a quem está falando assim. Não é assim. Pode ser que agora você teve uma revelação. Quando tiver na revelação? Sou casado com a Joaba. Sou casado com Joabe. Vai ser do contra assim lá em Jerusalém. Mas o do contra às vezes faz você ter certeza. O do contra às vezes faz você refletir. O do contra às vezes faz você ter convicção, buscar fundamento, aprofundar. Eles são importantes. Joabe aqui não vai fazer o papel do chato. 1 Crônicas 21 diz assim: Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, Davi. Ó rei, trabalhando, viu? Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Que incrível, gente. Joabe não era muito flor que se cheirasse não, viu? Ele deu umas escorregadas bravas. Se você ler a história desse cara, você vai ver que ele matou Abner, porque Abner foi para o lado do norte. Ele se juntou com Adonias, filho de Saul, e fez o reino do norte. E quando Abner veio fazer um acordo, ele correu atrás do Abner e matou ele na crocodilagem. Conhece essa expressão, não? Matou ele por trás. Na trairagem. Matou na trairagem. Então Abner, quando Davi está velhinho e vai estabelecer um novo rei, ele fica contra Davi. Esse Joabe não era muito flor que se cheira, mas nesse caso aqui, ele está tendo um papel fundamental. Ele fala assim: Davi, você vai trazer problema para nós. Sabe por quê? O que o Joabe percebeu? Que a intenção de Davi não era boa. Só quem percebe a intenção é quem é íntimo. Vou repetir. Só quem percebe a intenção, quem é íntimo. Quem é superficial não percebe a intenção. E Joabe é o do contra. Joabe fala assim: ei, você está fazendo isso por quê mesmo? Então a gente precisa checar a nossa motivação. Às vezes você fala assim: eu estou fazendo isso por qualidade. O problema não é a qualidade, o problema é a intenção. Se você olhar, não havia nenhum problema em fazer o recenseamento. O recenseamento não é um pecado em si, mas tem uma motivação errada. Ele queria, através desse recenseamento, saber quantos soldados tinham. E talvez Deus precise levantar mais Joabes na sua vida, na minha vida. Quantos estão entendendo? Terceiro erro dele é obstinado. Davi estava obstinado. E ele não obedeceu ao princípio do censo como iniciativa de Deus. Presta atenção aqui, ó. Censo em Israel, todos que aconteceram antes desse, todos foram feitos por iniciativa de Deus. Deus fala para Moisés: conta o povo. Depois ele fala de novo: conta outra vez. A segunda vez que tem recenseamento em Israel, conta para a gente saber quantos soldados tem. Mas Deus é que tomou a iniciativa. Nunca Israel, um rei tinha tomado, ou alguém tinha tomado a iniciativa, porque a praga que aconteceu lá no Velho Testamento foi quando Deus disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam o recenseamento segundo as suas famílias, contem para que possam servir no exército de Israel. Deus é o Senhor dos exércitos, é Ele que conta o seu exército, não é Davi. E ele não entendeu isso, não percebeu a checagem de motivação, obstinado, seguiu em frente. 1 Crônicas 21:4 diz assim: a palavra do rei prevaleceu de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, então voltou a Jerusalém. Repita comigo: todo pecado tem consequência. Qual é a consequência do pecado? Morte. Pecado leva à morte. Quando pecamos, não pensamos na consequência. A gente pensa no prazer do pecado. Puxa, vai ser legal demais eu saber quantos soldados eu tenho. Quando você peca, você pensa no prazer, você não pensa nas consequências. Quem pensa na consequência do pecado é quem tem revelação, quem tem maturidade. Normalmente criança vai lá e faz, depois ele vê a besteira que fez. Tá entendendo, garotada? Então pensem 2 vezes antes de fazer. E outra coisa, garotada,
vai ter um caba lá na escola dizendo assim, faz isso não, ouça esse, viu? Se você está aí me ouvindo aí dentro dessa salinha, diga amém, para os pais ficarem orgulhosos de você. Amém. Vocês estão entendendo o que o titio está falando? Sim. Sim? Estão gostando da pregação? Sim. Amém, ainda bem. Senão ia ter consequência. Ontem eu peguei o telefone de todo mundo, vocês viram, né? Não. Presta atenção nas consequências, queridinhos. Quando vocês fazem besteira, tem consequência. Papai toma o telefone. Quantos papai já tomou o telefone e levanta a mão? Ih, levantaram? Ontem. Todo pecado tem consequência. Se perseverar no pecado, a consequência vai aumentando. Perde o telefone, depois perde a casa e a gente bota vocês para fora morar lá na rua. Tá entendendo, sim ou não? Tá bom. Tiro do futebol? Não. Presta atenção, agora eu vou falar rapidamente dos pecados. 2 Samuel 24:8. Percorreram todo o país. Joabe agora fez uma comitiva, e lá vai ele. E voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. O que te faz lembrar 9 meses, Eli? Nascimento, a gestação. Às vezes o pecado, ele tem um prazo gestacional de 9 meses. Não tem consequência nenhuma em 9 meses. Você está pecando, está tudo lindo, não é? Ele está lá com a Betseba, na banheira real, não acontece nada, ninguém está vendo, ninguém descobriu, e ele esqueceu que tem que os olhos dele estão em toda parte, ninguém escapa dele, ele está vendo tudo que você faz para chegar uma hora e dar a consequência daquilo que você está fazendo. Ele deixou 9 meses Davi fazer o censo. Vai, Davi, vai que eu vou te ensinar. Vai chegar a sua hora, Davi. Não tem problema não, vai contando um por um. 9 meses Davi no palácio, só esperando o censo acabar. Então Joabe apresentou o versículo 9 ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar. E em Judá, 500.000. Soma, por favor, 800 mais 500. Davi tinha um exército de 1.300.000 soldados. Eu não sei, o Brasil acho que não tem um exército de 1 milhão de soldados. 300 mil. Quem falou? 300 mil. 300 mil. O Brasil é um país que tem 200 milhões, tem um exército de 300. Presta atenção quem era Davi. Obrigado. Os Estados Unidos tem mais de 1 milhão. E acho que a China também. Talvez a China. A China tem mais de 1 milhão, isso eu tenho certeza na minha pesquisa. Daqui a pouco eu Google. A China? Pronto. A China botou para quebrar. Nem Davi, com toda a sua glória, tinha um exército de 200 milhões. Depois você Google, por favor. Mas se o Brasil tem 300 mil, dá para ter a noção da grandeza do exército. 1 milhão. Eu, no lugar de Davi, eu estava andando assim, com o peito estufado. Vem mexer comigo para você ver uma coisa. 1,3 milhão. Aleluia. Depois de contar, presta atenção aqui. Depois que o relatório chegou, sabe o que aconteceu com Davi? Sentiu remorso. Bateu. O Espírito Santo deve ter falado com ele assim: tchau, camarada. Fica com o teu exército, que eu estou vazando. Quer ser dono? Fica por você. Quer ser dono? Fica por você. O Lucas fala muito isso. Quer ser dono? É teu exército. Mas eu não comando mais esse exército, você vai comandar ele sozinho. O remorso bateu, eu ia dizer na hora, mas demorou 9 meses. E aí ele diz assim: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E a Bíblia não está brincando aqui, ela não está usando a palavra arrependimento por enquanto, ela está usando a palavra remorso. E aí, diante desse remorso, vem a consequência. Preste atenção num princípio que está aqui revelado ocultamente, eu quero trazer para você. Deus perdoa todos os seus pecados, diga amém. Amém. Mas Ele não te isenta da culpa. Ele não vai, muitas vezes, permitir que você sofra as consequências. Você bebe 9 meses. E aí o médico fala assim: cirrose. Deus perdoa os meus pecados. Mas a cirrose ainda está lá.
Eventualmente ele pode até curar essa cirrose aí, mas você vai sofrer as consequências da cirrose. Você só anda com o pé embaixo. Acelera, acelera, Ayrton. Acelera, 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 acelera. E aí a polícia te para. Aí você fala, oh, Deus me perdoa, converte esse homem, desse policial e tal. Deus não tem nenhuma obrigação de te livrar da multa. Aliás, ele gosta dessa multa. Porque ela te disciplina. Ela corrige o seu caráter. As consequências são muito importantes para que você não volte a pecar. Então levantou Davi pela manhã, versículo 11, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Presta atenção, Deus tem uma coisa com os profetas. Ele não esconde nada dos profetas. Ele já tinha levantado Natã. Davi já tem um relacionamento com o profético. Davi não tinha calado o profético na sua vida. Então, como ele recebeu Natã, ele vai receber também agora Gade. E Gade fala para ele assim, sujou. A casa caiu, Davi. Ele está vendo essa história já tem muito tempo. E aí ele vai falar uma coisa que os profetas normalmente trazem. Assim diz o Senhor. E por que Deus usa o profeta? Porque ele já tinha usado a palavra. Se ele tivesse ouvido a palavra, ele precisaria ter mandado Gade lá. Ele nem teria pecado. Mas acontece que ele não ouviu. Então sempre esteja atentos, faça assim com o seu ouvido, a voz profética do Espírito Santo. Ele usa homens, ele usa a palavra, ele usa circunstâncias. E aí Gade recebe uma palavra, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe estou dando 3 opções de punição. Escolha uma delas, eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra. Pensa bem, é isso que Gade vai falar para Davi. Fala aí para a pessoa que está assim, pensa bem, viu? Cuidado com essa resposta. Deus às vezes te dá uma opção. Deus às vezes diz para você assim, que disciplina você quer sobre isso? A gente faz isso também com os meninos. Isso é da paternidade. E aí Davi pensou. E ele respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, ó que decisão bacana, pois grande é a sua misericórdia, a cair na mão dos inimigos. Ele conhecia aquele texto que dizia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Era melhor cair na mão de Deus do que na mão dos inimigos. Então, o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Diga misericórdia. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, você lembra que Jerusalém é uma cidade importante desde Melquisedeque? Você lembra que Josué venceu Jerusalém e estabeleceu? Você lembra que Davi conquistou a fortaleza? Deus estava disposto naquele momento a acabar com Jerusalém. Tamanha foi a irresponsabilidade do seu líder. Veja como o pai, que é o sacerdote, que é o líder, a mãe, que é uma sacerdotisa, é líder, às vezes põe em destruição a casa toda. Isso é sério. Às vezes um pastor derruba um ministério gigantesco. Isso é sério. A gente às vezes não pensa na consequência, a gente acha que só a gente vai ser penalizado. Não, no divórcio os filhos são terrivelmente destruídos. Sim ou não? E lá vai ele, o anjo vai. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, preste atenção, aqui tem Quando Deus olhou para o anjo vinha matando gente, tudo quanto é cidade. Quando o anjo falou assim, já exterminei o povo das outras cidades, vão entrar em Jerusalém. Quando o anjo vai entrar para destruir Jerusalém, o Senhor, eita Deus apaixonado, ele falou, para. Jerusalém não! Não toca em Jerusalém. Jerusalém é minha. É a noiva dele, é a cidade dele. Estendeu a mão para destruir o Senhor, arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Às vezes a gente pega o cartão de crédito, sai gastando, e aí vem a fatura. Às vezes a gente briga com a mulher da gente, grita com a mulher da gente, e ela fala, vou me separar. Às vezes a gente está no ministério, faz uma burrada, e Deus fala assim, eu vou detonar esse ministério aí. E aí, queridos, tem uma hora que Deus fala assim, para, basta. Eu não sei o que está te afligindo, eu não sei o que te incomoda, mas eu conheço um Deus que tem um determinado momento da sua história que ele diz, para.
Tem hora que ele fala basta. E eu quero profetizar na sua vida. Deus quer hoje, na sua manhã, dar um basta, dar um pare ao anjo que vem disciplinando, vem te destruindo em algumas áreas. Deus quer nessa manhã dizer assim: acabou a história de fracasso e derrota na sua vida. Quantos dizem amém? Amém. Esse Deus, ele dá basta. Esse Deus dá pare. E naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Unção do boi. Repita, por favor, a unção do boi que o pastor Ricardo tem. Jebuseu, o retorno. A série... Foi a Bíblia que inventou esse negócio de série. Game of Thrones. Né? Games of Jebuseus. Rapaz, o anjo estava chegando já na eira de Araúna, o Jebuseu. Mas esse mistério desse raio, desse povo, não era para ser exterminado? Você lembra quando é para matar os Eteus, os Jebuseus, os Eveus, os nossos Zeus, os teus Zeus, os vossos Zeus? Não lembra disso? Rapaz, esse povo não morre de jeito nenhum. Você vai mudando de fase, no game, e você mata todos os Jebuseus e ele aparece no segundo level. Essa é a versão Xbox da Bíblia. E aí, estão entendendo aí, garotada? Jebuseu é aqueles bichos dos jogos que não morre, que você joga bomba, faz tudo, e o bicho, no outro nível que você vai, ele tá lá de novo, o tal do Jebuseu. E Davi já tinha matado todo mundo, terminado, não, tem um cara ainda com a eira. Quem é eira? Que é eira, pelo amor de Deus? Diga, sem eira nem beira. Trigo. Você colhe, tem que beneficiar o trigo, tem que separar a casca. Tem que separar o joio do trigo. Onde é que você faz isso? Tem um terreno vago, limpinho, você passa toda a colheita para lá e lá você beneficia. Então esse cara, ele tinha um lugar para fazer isso com trigo. Quando o anjo foi entrando em Jerusalém, foi entrando por este lugar. O pessoal profético aí, tem um portal aqui. E quando ele foi chegando lá, o Deus falou assim: pode parar esse anjo aí, não deixa ele entrar na ilha de Araúna não. Porque lá tem um Jebuseu. Rapaz, veja como que os inimigos gostam de estar no seu lugar. Eles preferem, eles sabem exatamente onde Deus vai te colocar, eles vão lá e ó. Ele correu na frente e já estabeleceu a ira para ele. Então Deus deseja dar um basta nessa situação catastrófica. Ele já mandou cessar a maldição na sua vida, amém? Só tem um problema, tem um inimigo instalado na sua eira. A eira não era para ser dos Jebuseus. Essa eira era para ser de Davi. Essa eira era para ser do propósito de Deus na vida dele. E aqui agora você vai aprender a edificar o altar do sacrifício e a gente encerra. Passado algum tempo, Gênesis 22:1. Deus pôs Abraão à prova. Para. Deus pôs quem? Abraão. Mas você não está falando de Jebuseu, gente? Você não está falando de Davi? O que tem Abraão a ver com a história? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Você acorda ela e fala assim: acorda, irmão. O que tem Abraão a ver com essa história? Você fala assim: mistério. Deus pôs Abraão quem? Ao quê? À prova, dizendo: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então eu vou falar o seu nome e você vai dizer: eis-me aqui. Amém? Fulano? Eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Preste atenção nessa palavra. Moriá. Jerusalém é cercada por monte. Do lado esquerdo tem o Monte Sião, o monte ao norte é o Moriá, do outro lado tem o Monte das Oliveiras. É monte por todos os lados, tá certo? E aí ele falou: não vá para o Monte das Oliveiras, para Abraão. Não vá para o Monte Sião, porque é um povo que vai estabelecer uma igreja lá depois. Vá para o Monte Moriá. Deus tem um endereço aonde ele estabeleceu o seu propósito. Aprenda isso. Deus tem um endereço. Porque lá ele vai mandar carpinteiros e pedreiros. Lá Deus vai alinhar o seu propósito a um tempo, com pessoas e naquela região. Não é você que escolhe o lugar da bênção. Deus já escolheu para você. Você não entendeu? Amém. Eu já tomei posse. Aleluia. Já pelo menos nós dois já vamos estar nesse lugar. Amém. Toca aqui, mano. Se Deus quiser, Deus vai tocar no resto do povo até no final do culto. Tem um pouco mais de 10 minutos aí pra gente acabar. Eis-me aqui, então tome seu filho, vai pra lá, sacrifica ele em Moriá. Diga Moriá. Como holocausto num dos montes que indicarei. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar. O que Deus fez em Moriá? Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha
amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar, em cima a lenha, então estendeu a mão, pegou a faca para... Música tensa, toca aí. Pegou a faca, é isso, toca alguma coisa aí. Vai ter casamento, mano? Isso eu tô matando um menino e você tá... É, tubarão. Ah, essa daí. Vai matar, presta atenção, já levantou a faca. Esse filme aqui é ar, né, mano? Isso é ar. A faca para matar. O anjo chamou do céu: Abraão! Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo. O anjo disse: para. Nós estamos com 2 casos em que Deus interfere na vida humana dizendo: para. Tem algo na sua vida que precisa parar. Sabe o que significa isso? Tem algo na sua vida que tem que dar um basta hoje. Hoje precisa parar. Eu não sei o que é. Às vezes é a murmuração. Às vezes é a falta de fé. Às vezes é a fofoca. Às vezes é o gasto descomunal. Às vezes é a comilança total. Precisa parar. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala: para em nome de Jesus. O anjo disse: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Presta atenção, quero enfatizar. Ele construiu um altar e lá ele pôs o sacrifício. O sacrifício era o seu próprio filho. Sacrifício custava para Abraão simplesmente o que ele mais amava, seu filho. Então nesse altar de sacrifício, Deus às vezes vai sacrificar lá a sua vontade, aquilo que você mais ama. O altar de sacrifício fala do preço que se deve para fazer para agradar a Deus. Às vezes a gente quer agradar a Deus com um acordezinho, dó maior, ré, dó, mi, sol. Bota uma nona, com que é fácil. Vamos dar uma melhorada nesse sacrifício aí. Deus não queria que ele pusesse lá um cabrito, um coelho, um preá. Era o filho. E ele se agrada de sacrifícios que custem alguma coisa. E é isso que ele fez em Moriá. Ele pôs... Agora presta atenção aqui, ó. Moriá é o mesmo lugar aonde Araúna possuía sua ira. Tem ou não tem um portal aí? O mesmo lugar. O anjo começou a matar gente em todo lugar, mas quando chegou aonde Abraão ia sacrificar seu filho, ele falou: não. Aqui tem um marco. E a Bíblia diz: não remova os marcos antigos colocados pelos seus antepassados. Aqui tem um preço, porque Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado, mas permitiu que um cordeirinho aparecesse, um cabritinho aparecesse, e lá ele cravou aquela espada que o anjo segurou, mas depois ele deixou descer, o sangue derramou, e aquilo estava falando do sacrifício do filho dele, que ia ser feito uma vez por todas na vida da humanidade. Amém. O mesmo lugar. O altar, então, de sacrifício, queridos, é o altar que quebra paradigmas. Que você é obrigado a deixar algo que você ama muito, mas não foi colocado por Deus. Foi colocado por algum jebuseu. E aqui o primeiro princípio, que significa altar de sacrifício. Altar de sacrifício é o altar do arrependimento. Ao ver o anjo que estava matando o povo, 2 Samuel 24:17, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei. Eu é que cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Presta atenção nesse altar de sacrifício. O que ele representa? Ele não procura culpados. Ele não vai dizer: foi meu antigo líder que fez isso comigo. Ele não vai dizer: foi meu antigo chefe que fez isso comigo. Não foi o meu marido que me obrigou a fazer tal coisa. Não foi o professor que me fez tirar essa nota falsa. Não foi o vizinho que me perturbou. Esse altar de sacrifício significa que eu reconheço a minha parte. Ainda que eu erre menos do que o outro, aquele pouco menor é o seu 100%. E Davi aprende que nesse altar de sacrifício, ainda que eu tenha feito bem pouquinho, eu fiz algo. E é essa parte que eu quero que você pense sobre isso. Esse altar não procura culpados, ele não dá desculpa, mas ele assume o erro e se coloca em situação de disciplina. Esse altar nós precisamos edificar na nossa vida. É um altar que não procura culpados, não é o sistema, não é o mundo e não é o diabo.
Ele pode dar conselho, o sistema pode te aprisionar, mas você é livre. Amém? O mundo jaz no maligno, nós estamos dentro de um sistema maligno, mas isso não impede que você cumpra o propósito desse na sua geração. Então para de dar desculpa, fala para a pessoa que está do seu lado, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Segunda coisa, o altar do sacrifício é o altar da obediência. 2 Samuel 24:18, naquele mesmo dia Gade foi dizer a Davi, vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Eu gosto mais disso em Deus. Ele te disciplina, mas ele também te dá o escape. Ele fala o que está errado, mas ele te dá uma direção do que é certo. Não basta você só saber o que está errado. Às vezes os pastores, eles ensinam muito o que é errado, mas eles não dão uma direção do que é certo. E o que você faz com a consciência de que você está errado? Às vezes você corre, faz igual Adão. E aí Deus tem que ir atrás de você e fala, para de correr. Bora fazer o que é certo. A ênfase está não no medo que muitas vezes a teologia produz, mas na solução daquilo que Deus quer que você alcance. Quantos estão entendendo? Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, que tinha dado em nome do Senhor. Então, Davi aprendeu a obedecer. Samuel, que era o cara que ungiu Davi, passou para ele o DNA de que obedecer é melhor do que sacrificar. Repita, por favor, obedecer. Sempre é melhor do que qualquer sacrifício que você faz. É isso que Davi está me ensinando aí. Aí quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu, prostrou-se perante o rei, rosto em terra. Repare que esse é um jebuseu, mas não tão pisada forte. Esse é um jebuseu, na verdade esse é um jebuzinho, né? Que quando vê Davi, ele já, e ele se prostra e disse, por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Eu acho que Jebuseu estava com medo. Vocês acham também? Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Ele tinha poder para desapropriar esse terreno. Ele podia chegar lá só com a chegada dele, você vê que o Jebuseu tem essa atitude, ele podia chegar lá e o cara fala assim, não, é tudo seu, mas ele está com medo, então ele pergunta para Davi, e Davi responde em obediência ao que Gade falou para ele. Gade foi específico, eu não gosto de profecia genérica não, viu? Tem alguém aqui com dor nas costas, o Senhor vai te curar. Não, vá lá na eira de Araúna, tem endereço. Ananias, vá na rua direita, esse era o endereço onde estava Paulo com as escamas nos olhos. Deus é específico. Compre a eira. Não negocie a eira. Não receba a eira. Diga, compre. Então Davi chega com o discurso pronto. Eu quero comprar para que cesse a praga. Repare aqui. Não foi o sacrifício. Não seria o sacrifício a parar a praga. E não seria a obediência a parar a praga sozinha. É a combinação de sacrifício com obediência. Sacrifício de arrependimento foi o que Deus deu a ele nesse momento. A combinação entre obediência e sacrifício. Tem gente, vou explicar, tem gente que obedece. Você obedece? Tem gente que obedece, mas não se arrepende. Tem gente que se arrepende. Oh, eu errei, eu fiz... mas não obedece. Tem que obedecer e se arrepender. Tem que arrepender e logo depois, se o filho tira uma nota ruim, você disciplina ele, quero falar com vocês. Não adianta chorar. Tem que tirar uma nota boa depois. Está entendendo ou não? Sim. Então você tem que entender essa combinação. Terceira e última coisa. No altar do sacrifício, não se oferece holocausto que não custe nada. Araúna disse a Davi, o meu senhor o rei pode ficar com o que desejar e oferecer em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto. Repare que Jebuseu é antecessor de fariseu. Aqueles que vendiam facilitadores de culto lá. Ó, você vem sacrificar, mas você não trouxe a pombinha nenhuma, não? Toma aqui, eu faço parcelado. Eu vendo um cabritinho 10 vezes sem juros para você. Pega esse aqui marmanquinho, que está mais barato. Então Jebuseu, ele está na árvore genealógica dos fariseus que facilitam o culto. E esse povo ainda existe por aí. É o pastor que fala assim, reza 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria, que é um pastor assim, meio ecumênico, né? Que você vai ficar bem. Faz a campanha dos 7 fios de cabelo, que você vai receber uma peruca nova. Isso é facilitador de culto, isso não funciona. Não custa nada. E aí ele está ensinando aqui. Aqui está um boi, aqui está os cabritinhos, aqui está tudo. Pega aqui a madeira, não é?
o jugo dos bois eu dou para você. Ele foi dando tudo para Davi. E acrescentou que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna. Preste atenção, tem uma ênfase aqui. Não negocie princípios que Deus estabeleceu. Eles são inegociáveis. Amém. Você vai num contador e ele fala assim, vamos fazer aqui um negocinho para você não pagar imposto esse ano. Não. Você está entrando lá na alfândega e o cara fala, me dá um café aí, chefia. Você diz, não negocie princípios são... Faço questão de pagar, presta atenção, o preço justo. Não ofereceu o Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira, os bois, por 50 peças de prata. Só para você ter uma ideia desse custo aqui. Uma peça de prata era dado a um dia de trabalho. Então são 50 dias de trabalho. Eu costumo fazer uma brincadeira, que é um dia de trabalho que é $100. Você sai para trabalhar por 100 doleta? Quanto sai? 100 doletinha. 50 vezes 100, faz uma conta aí, pelo amor de Deus. $5 mil? Pagou $5 mil por essa eira. Eu acho que foi barato, hein? Né? Mas pagou o preço justo. Ele foi cadê o Léo? Ele foi no mercado, ele mandou fazer um appraisal. Fez o appraisal. Olhou por quanto tinha sido vendido a última eira em Jerusalém. Como é o nome do programa que você usa aí, que dá a noção dos preços? MLS. Acorda, velho. Tá dormindo? MLS. E falou, vai custar 5 mil. Fecharam a venda. Aí, Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, vai lá em Levíticos 1. Porque esse sacrifício de holocaustos e comunhão é feito uma vez por ano. Mas por atitude de amor, você podia chegar fora do prazo estabelecido, a gente estava até conversando sobre isso, e fazer uma oferta voluntária. Esse sacrifício ritualístico, ele não tem o valor que o amor estabelece num sacrifício voluntário. E Davi então faz uma oferta fora do prazo, fora do tempo, fazendo menção à oferta voluntária de comunhão e sacrifício, porque essa é uma oferta de amor. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, terminou a praga que destruiu Israel. Por isso que é muito importante ter esse altar estabelecido na sua vida. Por isso que esses princípios são tão importantes. Não aceite as ofertas de Araúna farisaicas que os atuais promovem hoje, que é um evangelho sem preço, que é um evangelho que você não precisa fazer nada, que é um evangelho que já foi tudo feito na cruz, e foi, mas tem algo que ainda precisa ser feito. Tem muros a serem edificados, tem palácios a serem construídos, tem caráter a ser tratado, e o preço que é pago para se alterar um caráter é o preço de sacrifício. Sem sacrifício você não muda caráter. Seu caráter guloso, ele vai ter que ser submetido ao jugo da tortura, da fome, até que você tenha domínio sobre o olhar cobiçoso que muitos homens têm quando passam uma mulher bonita. Que as mulheres, por que só homem que olha para mulher bonita? Mulher também olha para homens bonitos. Às vezes a gente olha para carros bonitos, homens são seduzidos por carros, motos e jet skis e bicicletas. Não posso deixar meu amigo Felipe sem uma menção, mas às vezes a gente é cobiçado por uma bela casa, por uma bela piscina, por um belo iate, e Deus está falando assim, não dá vazão a essa cobiça não, segura esse olhar aí, velho. Controla o seu ímpeto. Cuidado com a sugestão diabólica de endividamento, de compulsão, porque isso é destrutivo. Então existe algo no evangelho do reino que é sacrificial, mas não é tão sacrificial como era no Velho Testamento. Nós estamos no período da graça, diga aleluia, amém? E aí não aceite sacrificar sem holocausto. Agora olha que coisa interessante, e eu terminei. 2 Crônicas 3:1. Então Salomão começou, o que tem Salomão a ver com isso? Pergunta para a pessoa que está lá, vem ele de novo com outra pessoa que não tem nada a ver com esse filme. É como se a Branca de Neve aparecesse no Excalibur. O que tem a ver uma coisa com a outra? Agora eu estou em Salomão, você vai entender. Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Felipe entendeu, que bom. Dá uma salva de palmas aí, Felipe, obrigado. Pelo menos você entendeu, Felipe, que menino inteligente. Já tem passagem. Não, presta atenção, onde o Senhor havia
aparecida a seu pai Davi, na eira de Araúna, um Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Tem ou não tem um portal aí nesse lugar? Sabe o que tem lá hoje? Sabe quem está lá hoje? Se você não entendeu nada, presta atenção no que eu vou falar agora. Tem uma mesquita muçulmana instalada lá. Até hoje os jebuseus continuam lutando por algo que Deus estabeleceu. Aprenda com o exército do Senhor. Nunca desiste de lutar por aquilo que Deus estabeleceu. Porque se você não fizer, o diabo não vai parar nunca de perturbar a sua vida no sentido de estabelecer algo que ele quer impedir a sua vitória. Se você for para Jerusalém hoje, tem uma mesquita lá. Fernando, está entendendo, minha filha? Entendendo. Concluindo. Já falei isso umas 3 vezes, né? Concluindo. Novo Testamento. Saí do Velho. Não rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou no Novo Testamento. O altar do sacrifício está aqui também. As palavras de Paulo, agora não tem cordeiro, não tem derramamento de sangue, já foi feito. Deus não tem prazer no derramamento de sangue de animais. Coisa que a igreja era para fazer, né? Para combater essa coisa de matar os animais. Está o Greenpeace fazendo. A gente parou de atuar na preservação dos princípios de Deus. A gente está muito limitado, gente. Nossos sacrifícios não são mais vivos, nem agradáveis. E aí a Bíblia diz assim, ó. Este é o culto racional de vocês. Um culto que tem sacrifício, mas não é um culto doido. Ele tem racionalidade, ainda que seja louco. Porque a loucura dos homens é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E aí o versículo 2. Não se amoldem, é pegar a forma do mundo e caber dentro. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, perfeita vontade de Deus. Eu estou pronto para fazer sacrifício. Fica de pé nesse momento. Quero orar nesse momento. Eu estou pronto para fazer sacrifícios vivos, santos, agradáveis. Todos esses princípios que foram tratados. Abaixe sua cabeça. Eu não sei como é que está o seu altar de sacrifício, mas é uma boa hora para a gente pensar sobre eles. Porque pode ser que o inimigo tenha se instalado no local do culto. O que Deus está convocando a gente a fazer nessa manhã é estabelecer um local, pagar um preço de ir para lá e ali construir. É aquela coisa do War Room. Quantos viram o filme? Ali tem um princípio que está sendo traduzido aqui, que é a hora que você fecha a porta do quarto, que você vai para lá e Deus fala assim: quero falar com você. Você um dia negociou o princípio, um dia você quebrou a aliança, um dia você esqueceu de mim, do meu relacionamento. Você está vivendo os seus dias como se fossem dias de provisão e esqueceu que eu sou Jeová Jireh na sua vida. Você está confiando no seu exército, no seu poder financeiro, no seu dom musical, na sua capacidade de falar. Às vezes nós nos esquecemos e confiamos na nossa conta bancária. Então agora é a hora de se arrepender. Agora é a hora de obedecer. Agora é a hora de você colocar a mão no seu coração e falar assim: Deus, eu pequei. Deus, eu tenho pecado muitas vezes. Deus, isso que aconteceu com Davi acontece comigo também. O Senhor tem um propósito. E o Senhor quer estabelecer esse propósito na minha vida. Me dá o endereço, Deus, da eira de Araúna na minha vida. Deus, eu quero conhecer esse lugar, aonde o Senhor diz não para os meus pecados, o Senhor diz não para o que está me afligindo. Deus, me leva para esse lugar, aonde existe um portal espiritual aberto, aonde Jacó esteve e lá tinha um anjo subindo e descendo. Comece a conversar com o seu Deus nesse momento. As poesias que eu te falei, a
arrependido estou, Jesus. Os caminhos que escolhi andar, arrependido estou, Senhor, das vezes que não te ouvi falar, das canções que não cantei, das poesias que eu não te falei, mas estou aqui. Declare isso. Vim te adorar, Aleluia. prostrado aos teus pés. Santo. Quero minha vida entregar. Estou aqui, vim te adorar. Arrependido estou, Senhor. Meu Senhor, estou aqui, vim te adorar. Prostrado aos teus pés. Quero minha vida entregar. Estou aqui, vim te adorar. Arrependido estou, Senhor. Meu Senhor. Eles cantam mais uma vez. Abraça a pessoa que está do seu lado aí. Seja Arrependido. suave na vida dele. Deus, chega as motivações desse irmão. Vê se é algum caminho mau. Vezes que te fiz chorar, arrependido estou, Jesus. Vezes que não te ouvi falar, das canções que não cantei, as poesias que eu não te falei, arrependido estou, Jesus, dos caminhos que escolhi andar. Arrependido estou, Senhor, das vezes que não te ouvi falar, das canções que não cantei, das poesias que eu não te falei, das poesias que eu não te